Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando Hebreus capítulo 8. Ontem eu não fiquei muito contente com a gravação. Eu achei que a explicação não ficou exatamente como eu gostaria que ela tivesse ficado. Não sei se ficou bem claro para vocês. E tinha até pensado em gravar novamente o capítulo 7 para dar uma explicação que me agradasse. Mas hoje nós vamos ter um resumo daquilo que eu falei ontem com relação ao sumo sacerdócio de Jesus. Então eu penso que se alguma dúvida restou no capítulo de ontem, hoje vai ficar esclarecida. Porque Paulo diz, bom, o resumo de tudo isso que eu disse, então vamos ouvir como que Paulo vai dar uma resumida naquilo que ele explicou ontem com relação ao sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio eterno de Cristo Jesus. E ele diz assim, ora, a suma, ou seja, o resumo de tudo que nós temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, ou seja, de tamanha categoria, de tamanho peso que ele não consegue nem explicar. Ele usa a palavra tal, como ele usou em Deus nos amou de tal maneira, a maneira que ele não sabe explicar, e o sumo sacerdote é tal também, que ele também não sabe explicar, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ou seja, não é mais um sacerdote qualquer, não é um sacerdote mortal, não é um sacerdote que entrava na presença uma vez por ano, que tinha um véu separando, não. É um sumo sacerdote que está sentado à direita, à destra do trono da majestade. Esse é o sacerdote que nós temos hoje e que Paulo diz, em resumo, é esse sacerdote aí que nós temos, só para fechar com chave de ouro, o sacerdócio de Cristo Jesus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Você lembra que Deus desenhou para Moisés o tabernáculo da maneira como ele gostaria que fosse, deu as medidas, tudo certinho, mas sempre avisando a Moisés, esse não é o verdadeiro tabernáculo, porque o verdadeiro tabernáculo hoje somos nós, porque Deus é capaz de habitar em nós, é capaz de falar conosco, é capaz de nos instruir, é capaz de nos libertar, é capaz de nos dar vida e vida em abundância, porque Ele já não mora mais, Ele não mora em templos, Ele não mora em véus, Ele não mora em espaços dessa terra, Ele mora dentro de nós por meio do Espírito Santo. E era desse sacerdócio que o Senhor falou a Moisés. Porque ele diz, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa a oferecer. Jesus também tinha que oferecer alguma coisa, porque o sacerdote, ele entrava diante de Deus, na presença de Deus, com sacrifício de animais, com sacrifício de cereais, com sacrifício de pães ázimos, mas esse sacerdote supremo que é o Senhor Jesus, também tinha algo a oferecer. E ele diz, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ou seja, aquilo que os sacerdotes faziam, entrando na presença do Senhor com sacrifícios, era na verdade uma sombra daquele verdadeiro sacerdote que viria e que é a pessoa do Senhor Jesus. Como Moisés divinamente foi avisado, ele avisou o próprio Moisés. Estando já para acabar o tabernáculo, Deus disse para ele, olha, faz tudo conforme o modelo que eu no monte te mostrei. Aleluia! Então, do jeitinho que Deus tinha mostrado para ele no monte, eu creio que Moisés visualizou o sacerdócio santo de Jesus Cristo. E ele diz, faz o jeitinho que eu te mostrei lá no Monte Sinai. Mas agora alcançou ele o ministério muito mais excelente, tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Jesus Cristo nos trouxe uma melhor aliança e promessas melhores, porque a promessa do Senhor não é só para essa vida, a promessa do Senhor é de vida eterna, é de salvação, é de perdão dos pecados, coisas que com todos os animais que pudessem ser oferecidos na presença do Senhor, não seriam suficientes para nos libertar e para nos dar vida e vida em abundância. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, ou seja, se o primeiro tabernáculo fosse perfeito, irrepreensível, não precisasse acrescentar nada,
nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, por que ele avisou? Que haveria um segundo tabernáculo, que haveria um sacerdócio perfeito, que ele ainda iria mostrar. É porque ele estava apontando para o Senhor Jesus. Porque, repreendendo-os, ele lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá eu estabelecerei uma nova aliança. Por isso é um novo testamento, é um novo tempo, são novas promessas, tudo se fez novo por causa de Jesus. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Como eles não cumpriram, quando o Senhor os tirou do Egito, e eles não cumpriram a aliança com Deus, Deus também não atentou para eles. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração eu as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aleluia! O Senhor escreveu as leis dele, não mais na pedra, mas no nosso entendimento e no nosso coração. É daqui para cá e daqui para a sua boca que sai e que fala e que jorra a água da vida quando você fala dessas promessas do Senhor. E não ensinará cada um ao seu próximo, ou seja, não será necessário que ninguém te ensine nada, sabe por quê? E nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não vai ser necessário mais que alguém instrua, porque o Espírito Santo de Deus é capaz de habitar em você, falar com você, te revelar coisas que estão no oculto, que são impenetráveis, que estão lá escondidas em Cristo Jesus, mas que você agora tem acesso através dessa palavra santa e poderosa que foi deixada. Porque eu serei misericordioso, diz o Senhor, para com as suas iniquidades, para com os seus pecados, e de seus pecados e das suas prevaricações eu não me lembrarei mais. Olha que lindo o Senhor, quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, ele lança seu pecado, as suas iniquidades, tudo aquilo que você fez quando você não o conhecia, ele lança no fundo do mar, ele lança no esquecimento, e nada mais pode separar você do amor de Deus. Dizendo nova aliança, quer dizer que envelheceu a primeira, concorda? Jesus está dizendo isso. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está perto de acabar. E é assim que Paulo explica o novo sacerdócio de Cristo Jesus na nossa vida. Eu creio que agora ficou bem claro para você que Jesus é o substituto da velha aliança e ele é perfeito em todos os seus caminhos. Que o Senhor traga revelação para você no seu coração de Hebreus capítulo 8, maravilhoso resumo de tudo que ele falou até agora. Lembra-se que ele estava falando aos hebreus, falando aos judeus, e por isso ele tinha que explicar tudo direitinho, comparando, fazendo uma comparação com Moisés e com Jesus, fazendo uma comparação com os sacerdotes e com o sacerdócio eterno de Cristo Jesus, para que os judeus pudessem entender e pudessem se libertar totalmente da velha aliança e se aliançar com Jesus na nova aliança. Que você tenha um entendimento dessa palavra e que você decida verdadeiramente se aliançar com Jesus, ser fiel a Ele até o fim, caminhar com Ele, andar milhas com Ele, para que você alcance vida eterna, vida abundante. E é maravilhoso andar com Cristo Jesus, ser fiel a Ele, ser amado por Ele e amá-lo, conhecê-lo e ser conhecido dEle. Não existe nada nesse mundo que se compare a essa bênção. Amém? Se você gostou, deixa seu like e amanhã nós continuamos com Hebreus capítulo 9, em nome de Jesus. Amém? Um abraço e não esquece de compartilhar com as pessoas que você ama. Mas não esquece de dar seu like também, porque vocês esquecem. Amém? Um abraço.